É muito bom estarmos aqui, não é verdade? É um lugar onde a gente pode estar buscando ao Senhor, a gente poder estar aqui, nesse momento em que a gente tem tantas incertezas, né? Deus está nos abençoando. Muito tem se falado nesse tempo de agora sobre mudar o Brasil. Eu acho que todos estão um tanto quanto descontentes, tanto quem está à direita, à esquerda, no centro, centro para cá, centro para lá, estão preocupados com aquilo que nós temos visto na nossa nação. E nós precisamos mudar o Brasil. Temos falado nisso várias vezes e nós desejamos ver um Brasil melhor. Claro, não mudar para pior, mas mudar para melhor. O que a gente pode fazer de verdade? Não somente para mudar algumas coisas periféricas, mas realmente a gente se encontrar com a vontade de Deus, o Brasil que Deus deseja. Então nós vamos agora buscar ao Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos mais um pouco. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a buscar o Senhor aí onde você está. Diga assim: meu Deus, fala comigo, Senhor. Diga assim: fala o meu coração, ó Deus. Fala, Senhor, fala. Abre o teu coração. Diz que você quer ouvir a voz de Deus. Diz que você quer ouvir a voz do Espírito Santo falar com você. Diga agora para Deus: eu quero te obedecer. Eu quero ter a minha vida mudada, transformada. Eu quero. Diga para Deus, põe o seu coração agora, insista com Ele. Não ouça a palavra de qualquer maneira, sem reflexão, sem sede, sem fome. Não faça isso. Busque ao Senhor. Deus fala conosco e usa a cada um de nós para sermos a mudança que o Senhor quer para o nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos mudar o Brasil, sim ou não? Quem está feliz e animado para fazer isso aí? É desse jeito, tem que estar a gente cheia do Espírito. Nada, nenhuma circunstância, nada neste mundo, seja pelo que está acontecendo nas finanças, na economia, né? Seja o que está acontecendo na política, sendo o que está acontecendo lá na sua família, ou em qualquer lugar, deve mudar você por dentro, de causar desânimo e medo. Nós precisamos continuar com fé e coragem para mudar o Brasil. Eu vou repetir alguma coisa aqui que a gente já falou no Tadel. É muito importante que você saiba disso, para que você não alimente desde já no seu coração, ou espere algum movimento no púlpito, neste momento, que tenha algum tipo de favorecimento político partidário. Então eu vou ler para você algo que o pastor Gilson escreveu, e eu pedi a ele para ir ajustando, mas a essência é dele e é o posicionamento da Primeira Batista. A Primeira Batista é uma igreja que preza pelos valores e princípios bíblicos, sem alinhamento político partidário. Nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. A Primeira Batista não tem posicionamento político e ideológico oficial, porque como batistas, prezamos pela liberdade da alma e do indivíduo em suas escolhas. Sendo assim, todos têm liberdade de se posicionarem conforme suas consciências, sejam membros ou pastores, sem representarem necessariamente a posição da Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Sendo uma igreja de sistema de governo congregacional, os assuntos de interesses da comunidade são decididos em Assembleia Geral. Não houve
até o momento, nenhuma deliberação de caráter político por parte da Assembleia. Não apoiamos esse ou aquele candidato ou partido. Somos pela vida, pela família, pela liberdade, pela separação da igreja e do Estado. Amém? Deu para entender bem, gente? Então, amém. Glória a Deus. Agora vamos para a palavra, porque a mudança do Brasil, a responsabilidade do Brasil, não deve ser terceirizada. Sabe? Às vezes o marido terceiriza o cuidado da esposa dele para outras pessoas. Não vai dar certo. A mulher faz o mesmo, fazemos isso às vezes com os nossos filhos, terceirizamos o cuidado dos nossos filhos a outros educadores, e aí então as coisas não acontecem exatamente como a gente esperava, e a gente pensa, mas como que foi acontecer isso? Nós precisamos de uma mudança na essência, porque às vezes nós tentamos mudar aquilo que é periférico, e nos esquecemos de mudar aquilo que é essencial, que está na raiz do problema. E aí, então, nada muda em outras áreas. E aí, então, a gente tenta culpar alguém, por exemplo. O culpado disso é a igreja que não ensinou certo lá no Mini, né, minha criança? Por isso que ela está desse jeito. O culpado é essa escola. Já viu como as escolas estão hoje? O culpado de ter acontecido isso com a gente no nosso casamento é você, esposa. É você, esposo. Parece que a síndrome de Adão e Eva nos perseguem ainda até hoje, não é verdade? E às vezes nós transferimos a responsabilidade de mudar o Brasil para celebridades, para governantes, para a política, e a responsabilidade de ser sal e de ser luz é nossa. Eu sou sal, eu sou luz, você é sal, você é luz. O poder para operar transformação está no Senhor Jesus, e nós somos o seu corpo, e é nós quem devemos tomar a decisão de dizer ao Senhor, olha, estamos aqui, queremos mudar para a glória do teu nome, para que Jesus seja conhecido como Senhor e Salvador, para que a igreja seja edificada. Uma igreja que pode mudar o Brasil é uma igreja que ora, é uma igreja que multiplica discípulos, é uma igreja que multiplica pequenos grupos que se multipliquem, é uma igreja que forma líderes. Se você quiser tirar uma foto, se você quiser ver, olha, grave isso aqui na sua mente, grave isso aqui na sua mente, grave isso. É isso que nós estamos fazendo enquanto igreja, no que diz respeito ao discipulado e à multiplicação. Nós somos uma igreja multiplicadora, e nós queremos agir segundo esses valores. Vamos mudar o Brasil, primeiro ponto, com oração. Nesse sermão nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar fazer um diagnóstico, para a gente não ficar assim, é verdade, a igreja não ora. E aí a gente sai daqui dizendo assim, a igreja não ora. Sim, mas quem é a igreja? Então nós vamos fazer aqui em cada ponto que nós vamos olhar, nós vamos fazer um diagnóstico. O pastor Fabrício, ele conta, estávamos vendo a conferência da Igreja Multiplicadora, e teve um hangout, é um pequeno grupo de debates e tudo mais. Ele estava contando que uma vez ele foi à farmácia e tinha um medidor de pressão em promoção, estava bem baratinho. Aí ele disse assim, vou comprar isso aí, né? E ele comprou, e ele chegou em casa e foi medir a sua pressão. E aí ele descobriu que a sua pressão estava 15/8. Ele tinha 23 anos. E aí disse, tem alguma coisa errada com esse aparelho, né? Por isso que estava em promoção, tá vendo? Isso que dá comprar coisa muito barata. Voltou para a farmácia
e disse assim, olha, esse aparelho aqui deve estar com problema, eu vim aqui para trocar, porque eu estou me sentindo muito bem, está tudo bem comigo, e minha pressão está 15/8, então tem que mudar esse aparelho. Eu falei, pois não, senhor, vamos trocar. Aí trocou e falou, o senhor não quer experimentar? Porque vai que esse daí também está com defeito, e aí o senhor dá uma olhada. Aí foi medir, mesma pressão. Aí ele disse, pode ser, né, o lote inteiro que esteja errado. Vamos mudar de aparelho. Foi lá, pegou aquele aparelho mais tradicional, né, que faz... Tss, 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 tss. E aí ele olhou, a mesma pressão. Nós geralmente não gostamos muito de diagnósticos, né? Principalmente quando assim, a gente suspeita que tem algo de errado com a gente. Então, nós vamos fazer esse diagnóstico, sabe por quê? Porque nós somos muitos no Brasil, muitos. A igreja evangélica, a igreja cristã evangélica, que tem o Senhor Jesus como Deus, que professa a Bíblia como regra de fé e prática, ela cresceu muito no país. E aí a gente pergunta, o tamanho da mudança não deveria ser o tamanho do crescimento da Igreja de Cristo no Brasil? E por que é então que isso não tem acontecido? Por isso que muitas vezes a gente joga a culpa no outro, porque a gente não quer fazer, talvez, não queiramos fazer, talvez, um diagnóstico sobre como está a nossa vida. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver, porque é uma igreja que vai ser usada para mudar o Brasil, primeiramente é uma igreja que ora. É uma igreja que ora. Nós vamos mudar o Brasil com oração. Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui creem nisso? Amém. Pode muito a oração do justo em seus efeitos. Eu fico impressionado com alguns versículos a respeito da vida de oração de Jesus. Esse, por exemplo, aqui em Marcos 1:35, Jesus tinha acabado de trabalhar bastante naquele dia. Ele encontrou com muitas pessoas, ele orou por doentes, ele orou por pessoas que estavam oprimidas por demônios. Ele fez um trabalho intenso. E veja, depois de um dia de trabalho intenso, o que ele fez. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Você percebeu aqui o quanto era importante a oração para Jesus? Certa vez, Jesus contou uma parábola para ensinar aos seus discípulos a importância de orar sempre sem desanimar. Orar sempre sem desanimar. Peguei uma lista, eu fui ajudado por alguns autores aí que escrevem, mas eu fui recolhendo, né, e dando uns recortes, porque essa lista ainda era maior. Veja só quando Jesus orou. Jesus orou no seu batismo, Jesus orou em lugares solitários, Jesus orou a noite inteira para escolher os 12, Jesus orou quando da multiplicação dos pães, ele orou antes e depois, Jesus orou ensinando a oração do Pai Nosso, Jesus orou antes da sua transfiguração, Jesus orou pelos pequeninos, Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro, Jesus orou no seu batismo, Jesus orou no templo, Jesus orou na ceia, Jesus orou antes da sua crucificação, Jesus orou na cruz, Jesus orou depois de sua ressurreição. Você pode pensar assim, esse Jesus gostava de orar. Sim, gostava, porque é uma comunhão que ele tinha com o Pai. Mas ele entendia também que enquanto ele estava aqui, ele precisava dessa comunhão com o Pai, para ser revestido de poder espiritual, para que realmente ele cumprisse com a sua missão aqui na terra. O nosso mestre nos ensinou sobre a oração e tinha uma vida de oração. A gente tem que seguir o exemplo do nosso mestre. Porque às vezes eu
Vejo pessoas que falam sobre oração, que dizem que acham que é muito importante oração, que até vira aquele crente 6 horas. Você já conhece o crente 6 horas? 6 horas aí por nós, tá? Ele mesmo não ora, mas sempre está pedindo para os outros orarem por ele. Não, Jesus não foi assim. Ele falou sobre a importância da oração e orou. Aqui vem aquela parte que a gente para fazer uma reflexão. Porque sem oração não há presença de Deus. Veja o que John Wesley disse. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Agora vamos lá para aquilo que a gente geralmente não gosta, fazer um diagnóstico, perguntar a nós mesmos. Veja só, responda essas perguntas para você mesmo, que vão surgir aí na tela também. Perguntas diagnósticas. Você tem um tempo diário para orar? Ora pelos seus discípulos IPGM, ou você nem participa disso, ou você nem está envolvido por isso. Você tem um lugar para ficar sozinho? Você participa de reuniões de oração? Tem uma aqui que dá para responder nós enquanto Primeira Batista. Nós não somos muito de participar de reunião de oração, porque as nossas reuniões de oração e as nossas vigílias são as menos frequentadas por esta igreja. Então já dá para perceber aí um diagnóstico. Eu sei que às vezes você não pode vir aqui, 7 horas da manhã tem uma reunião de oração, mas você não pode. Talvez você está levando a sua criança para a escola e depois você tem que sair para o seu trabalho, já começou o seu trabalho, a sua agenda não se encaixa nisso. Talvez você, quando chega na sexta-feira que tem uma vigília, talvez você tenha um PGM que terminou tarde, você não pode vir, talvez você esteja muito cansado e não pode vir, talvez você não tenha com quem deixar as crianças e você não pode vir, mas você percebe como a gente vai criando uma porção de justificativas e a gente não encontra hora nenhuma para orar. Nós temos aqui desenvolvido a ideia de multiplicar lives de oração, porque às vezes você também diz assim, olha, eu não tenho jeito, é a gasolina, é o transporte que está caro e tudo mais, e nós temos desenvolvido lives de oração. Eu sei do pastor Leno, por exemplo, que faz uma live de oração cotidianamente, né, dia após dia, às 6 horas da manhã. Você também faz uma live aí, né, Doaci? Que horas? Hoje, oração da manhã, a pessoa não pode vir por aqui, é essa live que eu estou falando. Isso, e quinta-feira tem a live das 22h30. De segunda a sexta, às 7h15 mais ou menos, começa, 7 horas, começa a live de oração e depois, você tem várias oportunidades. Agora, isso é o que já dá para ver, mas amados, se a gente não é muito de frequentar reuniões de oração, como é que será que está a vida de oração de cada um de nós? Algo que eu levo muito a sério é de não sair de casa, ou não sequer começar o dia, antes de escovar os dentes, é orar. Primeira coisa, porque alguém perguntou, o que você faz, a primeira coisa que você faz no dia? E alguém respondeu, eu abro os olhos. Tá, tudo bem, mas depois é bom fechar para orar, né? Olhe, todas as manhãs, então, eu sento ao lado da princesa Taniamara, sempre que, a menos que eu esteja viajando e ela não foi viajar comigo, porque se ela foi, ela participa também. A primeira coisa que nós fazemos é sentarmos lado a lado e buscarmos ao Senhor juntos. Sabe por quê que eu estou falando isso para você? Não para me aparecer, mas você pode pensar assim, pastor, você fala disso, mas você ora? Porque quem prega tem que fazer aquilo que prega. Não é verdade? A nossa
vida tem que ser vivida mediante aquilo que nós cremos, ou dizemos que cremos e pregamos. Nós devemos viver o que pregamos, nós devemos viver o que nós ensinamos. Como está sua vida de oração? A igreja que pode mudar o Brasil é uma igreja que ora. E depois que você ver esse diagnóstico, muda a sua vida. Mude a sua vida. Faça um outro tipo de agenda para você. Certa vez eu vi, às vezes tem frases que a gente não sabe se é exatamente dessas pessoas, mas diziam que Lutero fazia isso. Ele sempre, a primeira hora do dia para a oração, e quando ele tinha muitas coisas para fazer no dia, e a agenda estava muito apertada, ele orava 1 hora antes, porque ele falou, para fazer tudo que eu tenho para fazer, ao invés de orar só 1 hora, eu vou orar 2. É que a gente considera muitas vezes a oração como algo de perda de tempo. Um pastor uma vez contou que alguém bateu na sua porta, e ele disse assim, pastor, o que o senhor está fazendo agora? Ele ficou meio constrangido, mas disse, meu irmão, eu estava orando a hora que você bateu na porta. Ele falou, bom, então já que o senhor não está fazendo nada, vamos fazer uma visita? Às vezes a gente considera a oração assim. Vamos mudar o Brasil orando, vamos mudar o Brasil fazendo discípulos. Veja o que Jesus deu ordem para a sua igreja. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja que Jesus deixou como missão para nós. O que Jesus está falando nesses versículos? Jesus nos deu poder e autoridade, Jesus nos deu uma missão, fazer discípulos, e Jesus nos deixou uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Fazer discípulos começa com o seu filho dentro da sua casa. Meus irmãos, o mundo hoje, ele é perigoso. Ele é perigoso. Eu me lembro que uma vez, a gente, como igreja de Cristo, e o conselho de pastores também, a gente percebeu um plano de educação que estava chegando, porque já houveram várias lutas nessa relação do PNE, Plano Nacional de Educação, e havia cada coisa naquele Plano Nacional de Educação, que eram assim, coisas que você dizia, mas vai ensinar isso aqui para a criança lá na escola. Isso daqui, eu não estou dizendo isso porque, isso aí são narrativas. Não são narrativas, não. Eu peguei no material e vi. Tem algumas coisas que realmente são narrativas, que a pessoa viaja. Mas que é verdade, que se querem incutir na cabeça da criança ensinos que são contrários à palavra de Deus, isso é verdade. Mas se você tiver o coração do teu filho conectado ao seu, olha aqui que eu não estou falando só de ensino cognitivo, eu estou falando de afetividade. Se o seu filho perceber que você o ama, que você o corrige porque o ama, que você sempre está pronto a ouvir, que você sempre está pronto a entender, que você está pronto sempre a levá-lo a aquilo que é bênção para a vida dele, para que ele seja bem sucedido, porque você o ama, dificilmente você perde o seu filho para qualquer um tipo de tentativas de desvirtuá-lo do caminho em que ele deve andar. A Bíblia diz isso. Então, o primeiro discípulo que nós pais devemos fazer são os nossos filhos, e isso devemos fazer e não devemos terceirizar. Nós é que somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, ainda que as coisas fiquem cada vez mais difíceis, não é verdade? Porque estão até tentando tirar o pátrio poder nesse quesito de ensinar princípios e valores aos filhos. Podem, às vezes, por causa
de uma família e ensinar uma certa fé, um certo valor, seja ela do que for, uma fé cristã, ou muçulmana, ou seja lá do que for, as pessoas falam, não, isso aí você está sendo preconceituoso, não pode ensinar assim não. Aonde isso vai parar? A gente já viu algumas coisas acontecendo, que pais estavam sofrendo por causa dessa questão de ensinar valores aos seus filhos, que pareciam valores preconceituosos. É por causa disso que nós devemos orar, e é por causa disso que nós devemos discipular. É por causa disso que nós devemos fazer discípulos no poder e na autoridade de Jesus, entendendo que essa é a nossa missão, sabendo que Ele está conosco todos os dias. Percebe isso aqui? Agora, muito mais que isso, você que conhece a palavra, talvez tenha se convertido e você já estava casado. E agora a sua responsabilidade é ser testemunho dentro da sua casa para a sua esposa. Tudo dentro da sua casa, a responsabilidade é de cada um de nós. E também é nossa responsabilidade evangelizar com a ideia de discipulado. Antes nós tínhamos aquela ideia de um discipulado que era só assim, eu chego aqui com um folhetinho, um panfletinho que explica os 4 passos para você ser salvo, para você ter a vida eterna. E aí, eu entreguei, eu falei isso para você, agora se vira. Jesus nunca ensinou isso. Jesus ensinou que nós deveríamos fazer uma evangelização discipuladora. Diga comigo assim, uma igreja que vai mudar o Brasil é uma igreja que ora. Amém? Diga assim, oração. Agora diga comigo, uma igreja que pode mudar o Brasil é uma igreja que faz evangelização discipuladora. É isso. Nós temos que ter em mente que quando nós trazemos uma pessoa a Cristo, nós devemos cuidar dela pessoalmente ou cuidar para que ela seja bem cuidada por outros, quem sabe. Porque você pode ser um grande ganhador de almas e você diz assim, não dá para eu cuidar de todos eles vendo crescer, mas você pode ser ajudados e ajudar essa pessoa a trilhar um caminho onde ela vai amadurecer. Por exemplo, o pastor que orou agora há pouco, ele conheceu Jesus há 23 anos atrás. E ele foi alcançado pelo irmão Arão. E durante todo esse tempo, o Arão cuidou dele, apresentou o evangelho para ele, ele se converteu, queria pôr um horário assim para o Arão desistir de fazer discipulado com ele, tentou de fugir, mas o Arão foi lá, conversava com ele, investia na vida dele, e aí tratou dele, foi ensinando coisas para ele, e ele foi aprendendo uma porção de coisas convivendo com Arão, e hoje esse pastorzão aí que é o pastor Aliomar. Você percebe? Se nós não fizermos isso, amados irmãos, nós seremos frágeis, muito frágeis. Nós precisamos voltar aos princípios da palavra. Então agora vamos de novo a perguntas diagnósticas. Sua agenda tem espaço para evangelizar? Porque se não tem na sua agenda, você não está pondo isso como prioridade, você entendeu? Você entendeu? Você está acompanhando? O que não é colocado em prática é porque não é valor na sua vida mesmo. Você já ganhou alguém para Jesus? E às vezes a gente perguntava, esse ano você já ganhou alguém para Jesus? Mas está chegando, parece, um tempo que você tem que perguntar assim, na sua vida inteira você ganhou alguém para Jesus? Você cuida para que seu discípulo seja maduro? Você conhece a escola do discípulo, onde aqui temos a nossa escola do discípulo, onde as pessoas podem aprender a Bíblia, fazer cursos. Você conhece a escola da família, onde há seminários, como Veredas, por exemplo. Você conhece cursos da escola da família, como por exemplo a Aliança, que pode ajudar alguém no seu casamento. Existem vários cursos.
e que você pode ser ajudado a discipular alguém, para que esse discípulo se torne alguém maduro. Como o item 3 está muito ligado a esse, eu vou parar por aqui, tinha mais coisas para falar a respeito de evangelização discipuladora, mas eu espero que você tenha, sim, muita seriedade ao responder essas perguntas. 3. Vamos mudar o Brasil multiplicando pequenos grupos multiplicadores. Nós vamos mudar o Brasil multiplicando pequenos grupos multiplicadores. Primeira pergunta que eu faria para você, já começa o diagnóstico, né? Você participa de algum PGM? Você sequer participa de algum pequeno grupo multiplicador? Saiba que isso pode ser uma grande bênção na sua vida. Não fique de fora. Mas vamos ler o princípio do PG, de um pequeno grupo que estava lá no Antigo Testamento. Veja só como há um princípio, o porquê de pequenos grupos aqui, depois nós vamos para o Velho Testamento. Êxodo 18, 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Aqui há um princípio, porque Moisés, ele tentava liderar o povo sozinho, e ele ficava atendendo na tenda lá, entrava um sem outro, e aí tinha tanta coisa para ele resolver, que Jetro, o seu sogro, falou assim: Moisés, desse jeito você sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer, você precisa delegar isso aí, para as pessoas fazerem junto com você, Moisés. E aí você percebe que aqui há um princípio muito importante, de que ele foi dividindo o povo de 1.000 em 1.000, de 100 em 100, de 50 e de 10. Muito bem, vamos lá podíamos falar um pouco mais disso para explicar essa história, mas eu sei que você é bem inteligente, você pega rápido. O princípio do pequeno grupo no Novo Testamento, veja só. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ainda eles estavam no templo e estavam indo de casa em casa. Atos 5:42. Quando a igreja vai se desenvolvendo, como por exemplo ela já chegou lá em Roma, veja só esse versículo: saúde também a igreja que se reúne na casa deles, Romanos 16:5. E lá em Colossenses 4:15, que diz: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Sabe por que foi acontecendo isso aqui? Porque antes, por exemplo, o próprio Paulo ia falar no templo, e alguns apóstolos falavam no templo. Dali a pouco eles falavam: vocês não são muito bem-vindos aqui, vocês estão nessa heresia aí desse tal de Jesus, e eles, quem segue essa doutrina aqui não é bem-vindo aqui não. E aí alguns judeus até perseguiam, como perseguiu, por exemplo, o apóstolo Paulo. E aí ele já não podia pregar com tanta liberdade. E às vezes até mesmo quando ele pregava nas praças, já havia muita retaliação. E como o evangelho cresceu, então, se não podia mais ir para o templo, eles foram de casa em casa. O evangelho cresceu no meio da perseguição, de casa em casa. Algumas pessoas que chegam a afirmar, como acontece em outros países, onde a igreja é perseguida, que a igreja não pode se reunir publicamente. Nesses países e nessas nações, o que acontece? Eles se reúnem em pequenos grupos em determinados lugares, onde não pode ir muita gente. Às vezes nem na casa eles podem mais reunir, porque esses pequenos grupos têm que ir a lugares onde as pessoas não estejam vendo. Caso de pessoas, por exemplo, que em uma nação estava vendo, que eles pegam aí um barquinho, vão até o meio do mar e lá eles estabelecem uma âncora e começam ali fazer a sua reunião para orar, buscar a Deus, para louvar ao Senhor. Você percebe a importância que tem um pequeno grupo?
O que é um pequeno grupo? Um pequeno grupo é um grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores. Lembra do fazer discípulos? E da multiplicação de discípulos. Tem um outro conceito aqui interessante. O que é um PGM? PGM é uma ferramenta para o cumprimento da grande comissão e uma importante estrutura de apoio à visão de uma igreja multiplicadora como a nossa, em seus 5 princípios: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. Os PGMs integram todos esses princípios. E para terminar, eu queria ler esse ponto aqui, o que escreveu o pastor Márcio Tunala. O propósito é que todos os presentes sejam edificados. Por isso, o ensino do Evangelho e seus desdobramentos para a vida é uma de suas funções principais. Qualquer estratégia que assumimos para o desenvolvimento de uma igreja deve ser focada no conhecimento de Jesus Cristo por intermédio da palavra. Por isso, um PGM só tem razão de ser quando Cristo está no centro. Você percebe o que é um pequeno grupo? Você percebe? Então, veja só. Perguntas diagnósticas. Você participa de um pequeno grupo? Você dedica tempo para orar? Se você participa, você dedica tempo para orar pelo seu pequeno grupo? Você já se dispôs a trazer novas pessoas para o seu pequeno grupo? Já pensou em ser um líder de pequeno grupo? Não, esse negócio de liderança não é comigo, não. Eu não sei falar, eu não sei ser engraçado, eu não sei ser mais... Gente, os melhores líderes de pequenos grupos que eu conheço são pessoas que, se aos outros olhassem, mas esse aí não tem carisma nenhum, esse daí é meio quietinho, ele é meio, fechadinho e tal, e são líderes excelentes. Sabe por quê? Porque a ideia de um pequeno grupo não é fazer um mini culto. A ideia de um pequeno grupo são discípulos que estão se multiplicando em outros, e esses discípulos se reúnem para multiplicar mais discípulos. Essa é a ideia do pequeno grupo. Vamos mudar o Brasil multiplicando pequenos grupos. E assim, amados irmãos, caso venha uma perseguição, caso venha uma censura contra nós, nós estaremos reunidos nos pequenos grupos. Amém? E aí, pode pegar um líder ou outro líder, mas todos estarão desenvolvendo a liderança. E nós vamos espalhar o Evangelho pelo Brasil. E por fim, nós vamos mudar o Brasil formando novos líderes. Veja o que diz Paulo a Timóteo sobre essa questão de formar novos líderes. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha aqui o princípio, uma pessoa fortalecida na graça de Cristo, seja aprovada no seu testemunho, se torna um homem fiel, capaz de ensinar a outros. Isso é formar liderança, simples assim. Fortalecidos na graça de Cristo, pessoas que sejam aprovadas no testemunho e homens fiéis capazes de ensinar a outros. PGMs, como a gente estava falando, de pequenos grupos multiplicadores, eles precisam se multiplicar, mas nenhum grupo se multiplica se não houver líder, e é por isso que tem que se formar novos líderes. Então eu quero fazer um desafio. Não sei se vamos ter muitos aqui agora, mas eu quero que levante a mão todos aqueles que são coordenadores, supervisores e líderes de pequenos grupos. Levante a mão bem alto. Ok. A nossa tarefa enquanto líderes é formar outros líderes. Porque sucesso sem sucessor não é sucesso, é fracasso. Nós devemos formar outros líderes. Então por isso está aí a pergunta diagnóstica. Aqui já não é uma pergunta, mas como formar novos líderes? Se você já é um líder, forme outros. Se ainda não, permita-se ser ensinado para ser um líder. Faça o curso de líderes da Escola do Discípulo, só para você experimentar, só para você ver como é simples, como é fácil de você compreender e como você pode se lançar nesse processo
de ser um líder e formar novos líderes. Amados, este é um tempo que nós precisamos realmente, de verdade, mudar o Brasil. Nós não vamos mudar o Brasil esperando só de um líder ou de outro, do ungidão, daquele que vai reunir multidões e vai falar, mirem em mim aqui, vamos fazer. Porque sempre que um líder, ele é tudo, ele é tão personalista, quando eliminam aquele líder, ou aquele líder morre, ou ele tem que sair de cena por alguma coisa, pronto, parou a transformação, porque dependeu apenas daquele, não houve formação de liderança. Por isso nós devemos formar líderes, para que realmente haja uma transformação profunda e duradoura na nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Sabe, só há um meio de nós fazermos isso, no poder do Espírito Santo. Se tudo que você ouviu aqui, fala, puxa, mas tem que mudar muito. Pois é, você na sua carne não consegue não. Mas você, no poder do Espírito Santo, você consegue mudar a si mesmo. O Espírito Santo mudará você, porque Ele está aí, Ele vive em você. E no poder do Espírito Santo você vai mudar tudo ao seu redor. E todos nós juntos, uma multidão de discípulos que fazem uma evangelização discipuladora, de discípulos que se dedicam à oração, de discípulos que estão ali num pequeno grupo se multiplicando, de discípulos que entendem que todos somos líderes, que temos que formar outros líderes. Assim nós mudaremos a nossa nação. Quantos aqui creem nisso? Digam amém. Amém? Então, pois é, temos um trabalho pela frente. Não acredite que a gente muda tudo em uma semana não, mas nós vamos perseverar e nós vamos mudar o Brasil em nome de Jesus. Essa mudança, aliás, ela já começou. Eu não sou daqueles pessimistas que acham que tudo está ruim, que tudo está uma porcaria. Não. A igreja de Deus tem feito grande diferença nessa nação. Muitos líderes têm feito grande diferença nesta nação. Mas eu queria terminar para falando uma coisa para você. Se você sair daqui e não fizer nada para mudar, a única coisa que você ganhou um pouquinho foi, quem sabe, uma ideia, um conhecimento, mas que não vai mudar nada. Se você não sabe onde você está e onde você quer chegar, a gente não vai mudar nada. Por isso que o diagnóstico é importante. E feito o diagnóstico, quando essas perguntas nos levam a tomar atitude, a gente sabe onde a gente está e onde a gente quer chegar. Pastor Fabrício, citei no começo, vou citá-lo no fim, ele fazendo uma palestra parecida com essa, com um assunto parecido com esse, ele disse assim, que há pessoas que eles ficam como aquela brincadeira do carrinho bate-bate. Quantos aqui já brincaram no carrinho bate-bate no parquinho? Levanta a mão. Ele é antigo, né? Mas eu vi uns carinha novos ali, bate-bate. Então, hoje ainda tem carrinho bate-bate, só que eles são bem mais enfocados. Você vai em parques grandes, às vezes, só que agora é aquela música, e começa a piscar tudo, e as pessoas, e o carrinho tem aqueles negocinhos, sai, bate e gira, e bate e gira, e bate e gira. Aí quando acaba a brincadeira, você percebe que você saiu de lugar nenhum e chegou a nenhum lugar. Essa era a brincadeira. Como eu estava dizendo, mais antigos é que conhecem mais essa brincadeira. Agora, um trem de ferro, quando você pega um trem, aqui no Brasil a gente tem tanto essa questão de andar de trem, né? Mas em outros países onde essa via aí férrea é mais desenvolvida, a pessoa sabe muito bem isso. Às vezes um trem, ele não é bem diferente do carrinho bate-bate, porque o carrinho bate-bate tem toda aquela música, aquela piscação, aquela emoção de bate, gira e brinca. Ele é um pouco monótono. Às vezes a paisagem é bonita e as outras vezes nem tanto. E às vezes a viagem vai ficando meio longa. Mas no fim da viagem você percebeu que você saiu de uma estação de origem e chegou a uma estação de destino. A sua vida cristã tem sido mais parecida com o carrinho bate-bate ou com um trem que sabe de onde saiu
e aonde quer chegar.